Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Você quer aumentar o faturamento e reduzir os custos da sua empresa? Então você precisa conhecer o Brasil Mais, o novo programa do governo federal, Sebrae, Senai e a BDI, que vai tornar o seu negócio mais produtivo. Para participar, entre no site e se inscreva no programa Brasil Mais. As empresas selecionadas para atendimento pelo Sebrae receberão acompanhamento por 4 meses dos agentes locais de inovação, ALI. Para participar de encontros coletivos e individuais, focados no aumento dos lucros por meio de ganhos de performance. O objetivo é tornar milhares de empresas mais produtivas até 2022, com inovação para gastar menos e faturar mais. Não perca essa oportunidade. Entre no site e se inscreva no programa Brasil Mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesta noite. Boa noite, Bernardinho. Boa noite a toda a equipe aqui que nos acompanha e coordena. Hoje temos uma noite especial aqui com um convidado fantástico, né? Acredito que todos conheçam Bernardinho, mas deixa eu falar um pouquinho mais apenas só para dar uma aquecida aqui e aumentar a responsabilidade dele com esse público imenso que está acompanhando. Bernardinho, como treinador, é um dos maiores campeões da história do voleibol, acompanhando mais de 30 títulos importantes em 22 anos de carreira, dirigindo as seleções brasileiras feminina e masculina. Entre 2001 e 2017 foi o técnico da Seleção Brasileira de Voleibol Masculino, tendo conquistado 2 ouros olímpicos, 2004 e 2016, 3 campeonatos mundiais, 2 Copas do Mundo, 3 Copas dos Campeões e 8 ligas mundiais. Conjuntamente à sua passagem pela Seleção Brasileira de Voleibol Feminino, Bernardinho conquistou 6 medalhas olímpicas consecutivas de 1996 em Atlanta a 2016 no Rio de Janeiro, com 2 bronzes, 2 pratas e 2 ouros. Mas não foi só no vôlei, né, Bernardinho? Também empreendendo, né, no mundo dos negócios. Como empresário, ele possui diversos empreendimentos de sucesso, incluindo a rede de academias Bodytech, bem como projetos sociais como o Instituto Compartilhar, que visa desenvolver jovens de comunidades carentes por meio do esporte, além da Escola de Vôlei Bernardinho, que incentiva a prática de voleibol infantil, com valores fundamentais para a formação de um cidadão. Autor de vários livros, Bernardinho, Cartas a um Jovem Atleta, Determinação e Talentos, o Caminho da Vitória, e Transformando o Suor em Ouro, que é o meu livro de cabeceira. Tenho ele há muito tempo e de tempos em tempos volto a ler, porque acredito que ele é um manual para reenergizar e enfrentar grandes desafios. Bernardinho, seja muito bem-vindo aqui nesse espaço do Sebrae. Estamos muito felizes de tê-lo aqui, né, e poder ouvir de você um pouco mais a nos ajudar a desenvolver ou a transferir todo esse teu conhecimento, toda essa tua expertise para o mundo dos negócios, para que a gente possa ter sucesso empreendedor. Bom, obrigado, Luco, obrigado pelo convite, pessoal, o time do Sebrae Santa Catarina, realmente é uma honra poder estar com vocês aqui, né? Empreendedores de todo o estado, pequenos empreendedores. Eu sou um pequeno empreendedor também, tenho participação em algumas empresas que são um pouco maiores, mas a minha origem no mundo do empreendedorismo, eu tenho uma ligação com o Sebrae, porque quando nós abrimos um restaurante há muitos anos atrás no Rio de Janeiro, um pequeno restaurante, fomos buscar no Sebrae, né, um apoio para a nossa capacitação, para ferramentas importantes naquela época de inovação, né, poder ser mais eficiente, mais produtivo e com isso crescer. Hoje é uma rede, nós tivemos 10 agora com a pandemia, fechamos, temos 9 restaurantes, mas vamos ampliar e vamos até tornar nacional, nós estamos só no Rio de Janeiro. E o Sebrae foi muito importante naquele momento, até hoje nós mantivemos contato com os nossos, na época eram professores, né, não eram os agentes locais de inovação, mas fizemos um curso, né, éramos 3, 4 sócios e executivos ali do pequeno restaurante, e nós, então, fizemos um curso muito interessante que nos capacitou realmente para transformar aquele pequeno negócio em um negócio um pouco maior, uma pequena rede de restaurantes. Então, tem uma ligação com o Sebrae, entendo a importância dele, ainda mais para o pequeno empreendedor,
que pode ser muito... Empreender é um esporte coletivo. Mesmo que o nosso negócio seja apenas um negócio familiar, ou até um negócio que tem apenas uma pessoa, eu toco um negócio, mas eu não sou bom em tudo. Eu posso ser bom em vendas, mas de repente eu não sou tão bom em gestão. Então eu preciso de ferramentas de gestão. Eu sou bom no produto, puxa, eu posso, mas eu não sou tão bom em vendas. Então eu preciso de alguém em vendas, ou de ferramentas, né, que me façam me tornar mais eficiente naquilo que são as minhas deficiências, né? Então, como eu venho do esporte coletivo, eu gosto de falar muito que empreender tem um quê de coletividade. É importante que a gente busque esse apoio. Muito bacana poder estar aqui, não de falar de ferramentas tecnológicas, técnicas do negócio. Cada um que está aqui conosco, hoje são 8 mil pessoas, não entende de todos os negócios que estão aqui. Mas falar um pouquinho, talvez, daquilo que diz respeito às nossas capacidades individuais, né? Vamos começar com um tema que, às vezes, as pessoas linkam muito a mim, que é o tema motivação. Não, o Bernardinho, um grande motivador, motiva os seus times, automotivação. E hoje há várias teorias modernas de motivação. Mas eu tenho para mim que a motivação ela vem fundamentalmente de 2 pontos. Os pilares verdadeiros da motivação são 2. E eu quero começar aqui, eu não sei se a tela está aparecendo, me dê um alô se a nossa tela está aparecendo. Ah, aqui, obrigado. E aí, como é que eu faço aqui para passar a tela? Porque eu não consigo... consegue abrir mais para mim aqui a tela para eu poder... Eu não tenho como controlá-la aqui, tenho? Sim, está no teu controle. É só botar essa tela aí para frente para você. Okay. Você vamos lá, estou aqui. Tá? Então, deixa eu só minimizar aqui. Pessoal, só um segundo, que né? Estamos aqui na questão tecnológica aqui. Vamos rapidamente fazer aqui. Aqui já estou... Espera aí. Pronto. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu queria começar falando um pouquinho de motivação. E antes de entrar no tema motivação especificamente, falar um pouquinho da excelência. Seja negócio que nós tivermos envolvidos, em qualquer área que a gente tem que ter um produto, um serviço de excelência, que a gente alimente, sacie a necessidade do nosso cliente. A busca da excelência, se eu tenho um produto a desenvolver, na gestão de desenvolver, a busca da excelência em qualquer coisa que a gente faça. E é uma busca, ou seja, não existe você atingir um patamar de excelência, o que é excelência hoje não será amanhã. É um alvo móvel, está sempre buscando a melhora, porque o mundo de hoje requer adaptação, requer crescimento permanente, então essa busca é permanente. E vamos voltar aqui ao tema motivação para a gente iniciar o nosso papo. Eu falei de 2 pilares. Eu quero falar do primeiro pilar, eu vou passar um vídeo para vocês que fala do primeiro pilar de motivação, de um grande ícone da área tecnológica, e ele fala sobre o primeiro pilar de motivação. Vamos lá. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up being successful, unquote, in the eyes of society and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work and it's a lot of worrying constantly. And if you don't love it, you're going to fail. So you got to love it, you got to have passion. Então, esse é o primeiro pilar de motivação, que é a paixão. E ele fala, é duro, é difícil. Qual empreendedor que não pensou em desistir, mas ele ama o que ele faz, ele quer fazer aquele negócio vingar, ele quer fazer a coisa acontecer, a sua empresa crescer, ele ama, tem paixão por aquilo. E aí com isso a gente persevera. O primeiro pilar de motivação é a paixão. Muitas pessoas perguntam, mas você já ganhou tudo, já não precisa... Mas o que me move é a paixão. É acordar de manhã cedo e treinar o time, é fazer aquele processo do dia a dia, é estar no empreendimento. Mas para quê? Porque eu amo aquilo que eu faço. E faço com amor aquilo que eu faço. Eu tenho certeza que muitos de vocês são movidos pela paixão. Mas eu quero falar agora de um segundo pilar de motivação. E aí eu trago aqui a tela, esse personagem, esse rapaz que está sentado ajoelhado ali, que é o Sérgio Cadinha, o líbero da seleção brasileira, durante 16 anos, e concluiu a sua carreira no Rio de Janeiro, em 2016, quando nós ganhamos o ouro. Essa foto é do dia 21 de agosto de 2016. Ele é o representante do segundo pilar de motivação. Primeiro, a paixão. O segundo, a necessidade. Eu empreendo, eu faço, eu realizo, eu executo porque eu preciso daquilo. O que move as pessoas é paixão ou necessidade. E ele foi movido pela necessidade. É um rapaz nascido na periferia de São Paulo,
ele usa o pilar da necessidade como forma de transformar a sua vida. Sabe qual é a imagem que eu tenho dele quando ele jogava e treinava conosco? Ele jogava e treinava como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. Literalmente, o voleibol deu a ele a condição de transformar a alimentação da sua família. Portanto, a necessidade moveu esse rapaz. Agora, olha que interessante. Para aqueles empresários, para aqueles empreendedores que têm uma pequena equipe, né, sob seu comando, que lideram um grupo de pessoas, esse rapaz se transformou num líder. Mas como um rapaz, sem nenhuma formação acadêmica, de origem humilde, se transformou num líder. O líder pelo exemplo. Cada dia que ele chegava para treinar e jogar, ele dava 100%. O exemplo que ele dava diariamente se tornou realmente, né, fez dele um líder. Porque tudo que a gente faz é o que inspira as pessoas. Não é o que a gente fala. Como é que você age diariamente e inspira as pessoas à sua volta? Não é eu pedir para o meu time, para os meus funcionários, não, vocês têm que chegar cedo, eu chego tarde. Tem que se dedicar e eu não me dedico. A liderança é pelo exemplo. Agora que interessante, a gente fala de time. Para aqueles que gostam de voleibol e acompanham, qual é a função dele? Ele é um líbero, né? O líbero não faz pontos. O líbero, ele é suporte, sabe aquela cara que fica atrás, ajudando a coisa acontecer? Esse é o líbero. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo, não o melhor líbero do mundo, em 2009 e 2016. O que significa isso? A valorização de todas as funções. Todos são importantes no processo. É o time. Então não adianta só, né? Se eu tenho um pequeno negócio, eu tenho o caixa, eu tenho o atendente aqui, ou, né, um pessoal que fica no estoque, quer que seja, todos são importantes. Cada um tem a sua tarefa, a sua função, mas todos são relevantes. E esse rapaz que nos trouxe, né, muitos exemplos. Mas a coisa mais importante, falando de motivação, é que as pessoas, ou elas amam o que elas fazem, ou elas precisam muito. Isso nos faz o quê? Perseverar. E a gente sabe o quanto é difícil empreender no Brasil. Se não houver paixão ou muita necessidade, em algum momento a gente desiste. Vamos seguir falando um pouquinho de liderança, um pouquinho de... Porque não é só liderança de um time, é autoliderança também, né? Quando eu falo de liderança, você sabe quando eu penso um pouco no nosso time, na seleção de vôlei, eu pensava como uma empresa. Quais são os valores da nossa empresa? Integridade, poxa, a gente tem um comportamento ético, correto. Isso é muito importante em qualquer negócio. Porque assim, às vezes você pensa, não, mas o meu negócio é só eu sozinho, eu empreendo sozinho, ok. Mas você tem parceiros, seus são clientes, são seus fornecedores, é quase que um time também. Então, um comportamento ético, moral, correto, gera o quê? Confiança entre as pessoas. Então, a nossa cultura é uma cultura de integridade. Segundo, time por primeiro. Para a gente conseguir alguma coisa, nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Sejam, né? Quando a pandemia chegou, tem uma coisa que eu falo sempre nesse pequeno negócio que se tornou um negócio médio, dos restaurantes, a primeira preocupação nossa foi com os nossos pequenos fornecedores. Por exemplo, no restaurante nós temos tortas doces e tem um pequeno fornecedor de bolos, de tortas. A primeira questão foi dar fôlego para ele, né, dar crédito para ele, dar condições a ele, continuar de alguma forma, que ele tivesse uma receita no primeiro momento, onde os restaurantes fecham, né, quando há o lockdown. Era o verdureiro do nosso restaurante, enfim, os nossos pequenos fornecedores podemos dar, porque nós somos um time. Eu dependo deles para ter um produto de excelência e eles dependem de nós para que a gente possa comprar a produção deles. Então, assim, é o conceito de time, mesmo que não seja o meu time no sentido da minha equipe. Se eu tenho um negócio pequeno, só eu, minha esposa, eu e meu filho que tocamos, não tem problema. Mas e os outros que fazem parte de um time para que o seu negócio dê certo? Esse conceito do time ele é muito importante. O terceiro pilar é o pilar de treinamento. Nós acreditamos no treinamento extremo. Por que isso é um valor para nós? Nada do que eu disser a vocês vai preparar vocês para que vocês façam amanhã. Quanto mais eu conheço do meu produto, do meu serviço, quanto mais eu conheço do meu potencial cliente, mais condições de realizar aquilo que me cabe realizar. Quanto mais eu conheço da gestão do meu negócio, né, da evolução do meu produto, mais é preparação, ferramentas de preparação. O treinamento tem a ver com isso. Eu digo a vocês uma coisa. Na vida da gente, o único elemento na vida profissional que nós controlamos é o trabalho. Eu não controlo quanto talento eu tenho. Eu, por exemplo, não tenho talento nenhum para vender. Tenho talento. Eu não controlo. Eu posso tentar melhorar com técnicas de venda, com ferramentas que eu vá buscar no curso no Sebrae, aquele, ok. Mas eu não controlo. Eu controlo o quanto de dedicação eu coloco no processo de trabalho. O único elemento que nós controlamos é o trabalho, é a dedicação, é a entrega. Isso nós controlamos. Depende da gente. Você escolhe, né, acordar mais cedo, você escolhe se você vai se dedicar mais ou menos. Agora, ter mais talento ou não, eu tenho mais talento para o esporte, o outro tem para as artes, o outro tem para os negócios. Isso é uma coisa que é quase que fosse um kit pessoal. E lembre-se de uma coisa, quando nós acharmos que o nosso produto, que o nosso serviço ele é imbatível, é o melhor, pense em inovar. Nós vivemos num mundo em constante evolução.
A coisa mais importante hoje é a adaptação ao novo mercado, aos novos consumidores, né? Uma nova geração que chega com preocupações diferentes. E inovar significa o quê? Evoluir. Né? Evoluir permanentemente. Né? Isso é uma questão que a gente tem que estar sempre ligado, né? Na inovação, sempre num serviço melhor, né? Na melhora de uma entrega, na melhora de um atendimento. Tudo isso é fundamental e para isso é preparação. Preparação e buscar instituições como o Sebrae que te façam realmente, né, melhorar em todos esses quesitos. Agora eu quero falar um pouquinho de autodesenvolvimento. Falar um pouquinho... Ô, Bernardinho, por favor, tudo bem? Tudo Deixa eu só te interromper aqui, tá chegando uns comentários aqui na rede. Hã? As pessoas estavam olhando, talvez, dizendo que os slides não estavam na ordem. Você estava falando agora há pouco de motivação, mas estava um slide de liderança. E agora está entrando um slide de cultura. Então, eu entrei na liderança para falar um pouquinho da cultura, dos valores da empresa. Né? Okay. Então, o líder é aquele, né, que mantém os valores da empresa. Então, para mim, eu falei, a integridade, trabalho em equipe, né, e treinamento extremo. Para nós é um valor, e eu, como líder, eu tenho que solidificar, consolidar esses valores. O líder, ele instiga um conformismo. Se a gente acha que está bom, a gente tem que melhorar. Né, buscar um novo patamar, novos resultados. Esses são os objetivos da liderança. O líder, vamos falar um pouco mais de liderança ainda mais à frente, o líder quer fazer aquilo que é certo, não aquilo que é conveniente. O líder tem que se comunicar com o seu time, se comunicar com os seus parceiros. Essa é a missão do líder. Mas eu quero falar um pouquinho, como nós falamos de empreendedores, pequenos, médios, microempreendedores, falar um pouquinho de autodesenvolvimento. Ou seja, porque um líder e os empreendedores e os profissionais, a mãe de todas as virtudes é a humildade. Quando vocês imaginaram, né, meu negócio agora está voando, está bombando, eu sou o cara. Lembre-se que nós não somos, nós apenas estamos momentaneamente. A coisa mais importante é a mentalidade de crescimento. Né? Cada dia aprender um pouquinho mais, melhorar um pouco mais. Né? E os líderes instigam isso nos seus times. E nós, como líderes, também temos que melhorar. Né? Nós do nosso time. E quando eu falo da humildade, a gente pede ajuda aos outros. A gente aprende a ouvir os outros. Que uma das características do líder, principais características do líder, é saber ouvir as pessoas. Você tem uma equipe que trabalha com você e que, de repente, estão lá vendendo, estão em áreas diferentes, estão nas trincheiras. Você precisa ouvir as pessoas para entender quais são as necessidades, quais são os gargalos que eles estão enfrentando. Então, essas são características de um líder. Agora, vocês perguntarem o que uma pessoa de sucesso, um empreendedor de sucesso, ele tem, né? E para aprender de verdade, a humildade é importante, porque eu não sei tudo, eu preciso aprender, então humildade. Mas outra característica muito importante, talvez a principal para que você cresça e evolua, é a disciplina. Em qualquer negócio, a disciplina é fundamental para qualquer pessoa. Porque a disciplina não é fazer aquilo que a gente apenas gosta de fazer, é fazer aquilo que a gente tem que fazer. Lembre-se que a vida não vai nos dar aquilo que a gente deseja, mas aquilo que a gente merece. A gente paga o preço, a gente corre atrás, disciplina. Saber dizer não para os pequenos, momentâneos prazeres, para dizer sim para aquilo que é o mais importante, desenvolver hábitos. O hábito, puxa vida, de um bom atendimento, o hábito de fazer a coisa cada vez melhor, aprender disciplina. Vou dar uma pergunta a vocês, estão aqui numa reflexão. Será que todo dia nós levantamos extremamente... Eu falei que a motivação era um tema que nós íamos abordar, mas não é o principal. Será que todo dia nós acordamos extremamente motivados para fazer aquilo que a gente tem que fazer? Aquilo que nós nos propusemos a fazer? Pô, tem um dia que você acorda meio mal, meio desmotivado, cansado. O que te faz levantar naquele dia não é a motivação, é a disciplina. Disciplina. Então pensem nisso, não, eu treino corrida, eu treino uma bicicleta, eu faço alguma coisa. Será que todo dia de manhã você acorda extremamente motivado para fazer aquilo? Não, nem sempre. Não, eu tenho que amanhã cedo acordar e ir lá no Mercado Central comprar para botar produto no meu restaurante. Pô, mas tem dia que eu dormi mal, eu estou cansado. Mas o que te levanta naquele dia é disciplina. Disciplina é das principais características, né, de um empreendedor de sucesso. É disciplina na execução, é disciplina nos hábitos, é disciplina, né, no dia a dia, né, na rotina daquilo que a gente faz. Outra questão muito importante, ainda mais em momentos críticos como nós passamos, é a resiliência. Quem aqui não teve problemas, não teve nãos do mercado, não teve que fechar momentaneamente o seu negócio, não perdeu o cliente, não perdeu coisa. Resiliência é saber lidar com os nãos. Né? Puxa vida, que dificuldade nós estamos passando. Nós vamos sentar e chorar diante da dificuldade ou nós vamos nos capacitar, né, buscar? Se tem alguém chorando, tem alguém precisando de lenço para enxugar as lágrimas. Então, o que a gente vai fazer na dificuldade? Depois de uma derrota, como é que você lida com aquilo? Né, você se levanta, aprende, assume responsabilidade. Porque a única forma de nós aprendermos com as derrotas, com os percalços, uma meta não alcançada, o primeiro ponto a ser feito é
assumir responsabilidade. Ah, não, porque o governo, não, porque o cliente. Não, nós temos responsabilidade. Né? Então, assumam a responsabilidade. Né? Pensem em porquê. Ao assumir a responsabilidade das nossas falhas, né, nós vamos entender os porquês da derrota e vamos melhorar. O que é importante é que a gente não fale pela mesma razão. Eu sempre digo aos atletas, me apresente um erro diferente, um novo tipo de erro e não aquele, né, que nos levou a essa falha. Foco. Eu sempre digo isso. Foquem naquilo que é importante para o negócio de vocês e naquilo que vocês controlam. O que vocês não controlam é ruído. Esqueçam aquilo. O que é importante, que vocês controlam, é onde tem que estar o nosso foco. E eu volto a falar do tema treinamento extremo. Quando a gente fala das ferramentas do Sebrae, que tem a ver com treinamento, capacitação, eu digo, essa é uma necessidade permanente dos empreendedores. Você tem que estar sempre buscando uma forma de evoluir. E para isso, é treinamento, é capacitação. É melhora da sua capacidade de entrega. Né? Por isso que, o Bernardinho ele é paranoico com treinamento. É claro, como é que eu vou evoluir? Como é que o time vai crescer se não desenvolver uma nova capacidade, não melhorar um fundamento, né, da sua performance? Então, o treinamento para nós é, de novo, um ponto muito importante. Falar ainda do conceito de time, né? Eu posso contratar pessoas para o meu time, para o meu negócio. Eu escolho as pessoas juntas com o mesmo propósito. Qual é o propósito do seu negócio? Não, se eu trabalho, por exemplo, na área de material de construção, o meu propósito é, fornecer às pessoas um material que dê a elas, né, a capacidade de ter um lar melhor. Não, eu vendo uma determinada coisa. Assim, qual é o propósito? Entender qual é a nossa meta, o nosso propósito maior. Pessoas com o mesmo valor de propósito constroem times vencedores. E a nossa questão são times, são pessoas juntas. Né? E o verdadeiro vilão na construção de um time são egos e vaidades fora de controle. Nós precisamos controlar os nossos egos. É quando o cara começa a achar que ele é o cara. Ah, sem mim nada acontece. E o Michael Jordan, que é o maior jogador de basquetebol da história, diz o seguinte: eu posso até ganhar uma partida, eu vou lá e concluo uma venda, fecho um belo contrato com um cliente, mas eu jamais vou ganhar um campeonato. Quando eu falo do campeonato, é dar uma meta anual, né, de um processo de longo prazo. Para isso, eu preciso de um time. Inteligência e trabalho em equipe formam times vencedores. O que nós queremos é ter uma equipe vencedora, né, com um negócio vencedor. Eu quero contar uma história para vocês de uma empresa, para que a gente possa extrair lições dessa história. Essa história começa em 2001. Eu migro da seleção feminina para masculina e recebo um crachá de treinador, não de líder. Porque liderança é um processo. Você pode ser, eu abri um negócio, eu sou o dono do negócio, sou o proprietário, né? E eu contrato alguém. Eu sou o patrão, mas não sou o líder. Quando aquela pessoa se inspira, confia em mim, quer estar comigo, aí eu me tornei um líder. A liderança é um processo. E você tem que conquistar as pessoas. Eu chego lá, como treinador, me transformo ao longo do tempo num líder do time. E essa empresa que nós trabalhávamos, ela era a 6ª empresa do mercado mundial de voleibol masculino. Vamos entender como uma empresa. Então nós estabelecemos um planejamento. O planejamento é o seguinte: a disciplina é a ponte que liga o nosso sonho à nossa realização. O que eu quero atingir? Para chegar lá nessa realização, eu preciso de disciplina. Planejamento é o projeto. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou fazer o meu negócio crescer? Como? Quais são as ações? O que eu tenho que fazer para chegar lá? Então, estabelecemos um plano de ações, um plano, processo, muita disciplina, trabalho em equipe e começamos a construir. De 6º colocado, nós queríamos chegar no topo. Ok. 2001 ganhamos a Liga Mundial, 2002 ganhamos o Campeonato Mundial, 2003 ganhamos a Liga Mundial, a Copa do Mundo, em 2004, que é essa foto, dia 29 de agosto, concluímos o ciclo ganhando as Olimpíadas de 2004. Nós éramos 6º colocados em 2001. Já em 2003, nós já liderávamos o nosso mercado. Chegamos ao topo do ranking mundial do nosso mercado. E a minha pergunta a vocês é o seguinte: o que vocês acham? Que essa era a grande lição do momento. É mais difícil chegar lá ou se manter lá? Chegar lá não é simples, né? É difícil, requer esforço, dedicação, mas se manter lá é muito mais difícil. Quando você vai e bate meta, seu negócio cresce, você tem um bom resultado, é do ser humano natural pensar em dar uma acomodada, uma relaxada, etc. e tal. Né? E para você se manter lá, você tem que continuar com aquele mesmo espírito de quando você começou o seu negócio. A dedicação, a entrega, a capacitação, buscar novas ferramentas, tem que continuar entregando. E no dia seguinte eu pensei, como é que nós vamos conseguir manter esse time lá em cima? Né? Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Pensem num momento, num episódio, num momento da vida de vocês, profissional, que vocês tenham aprendido muito. Porra, como eu aprendi naquele momento. Que momento foi esse? Pensem aí durante 10 segundos.
Puxa vida, naquele momento, naquela empresa, poxa, eu fui demitido aqui, não, eu cresci ali e tal. Pensaram no momento, vocês extraíram grandes lições? Esse momento que vocês pensaram nas grandes lições não tem a ver com um percalço, com desconforto, com uma derrota? De um modo geral tem. Sabe por quê? Eu sempre digo isso. Não existe crescimento acompanhado de conforto. O crescimento, ele pressupõe um desconforto. Digamos que eu tenha que embarcar mais tecnologia no meu negócio, eu tenho que botar um novo sistema e tal. É desconfortável, sabe por quê? Porque a gente não tem o domínio daquilo. Para que a gente aprenda, para que a gente cresça, se torne mais eficiente, nós precisamos aprender. Então, o desconforto, ele é parte do processo de crescimento. Está sentindo desconfortável porque você está crescendo, você está evoluindo, está aprendendo algo. Se eu quero melhorar um fundamento, eu tenho que repetir aquilo. É desconfortável, mas é a única forma de nós crescermos. E eu digo a vocês, na vida, nós escolhemos entre dois tipos de dor. A dor da disciplina, que é de fazer aquilo que tem que ser feito, ou a dor do arrependimento. Ah, se eu tivesse me dedicado mais. Ah, se eu tivesse me preparado. Ah, se já levaram o seu cliente embora. E aí você se arrepende de não ter feito aquilo que deveria ter feito. Então é disciplina. E nós seguimos trabalhando, né, tentando, fazendo, e 4 anos depois, né, porque o nosso maior teste é o seguinte, quando a gente atinge o sucesso, o que nós vamos fazer a partir de então? Nós vamos continuar nos dedicando? Ah, não, agora eu bati meta, eu sou o cara, ou nós vamos relaxar naquele momento? E seguimos trabalhando, com intensidade, ganhamos mais um Mundial, mais Copa do Mundo, mais Liga Mundiais, e 4 anos depois, essa é a foto. Comparem essa foto com essa foto. Nós vimos agora as meninas do vôlei ganhando uma prata, estavam lá, poxa, felizes, beijando a medalha. Olha o nosso time como é que estava. Sabe por quê? Sabe qual é a legenda dessa foto? O resultado do passado não te garante nada no futuro. A única coisa que bons resultados do passado te garantem no futuro são responsabilidades e expectativas maiores. Se você presta um serviço de altíssima qualidade, se você tem um restaurante e a pessoa sai de lá, puxa, que atendimento fantástico, né? Que comida maravilhosa. Cada vez que aquele cliente voltar lá, ele quer um atendimento maravilhoso e uma comida fantástica. Ou seja, o que o resultado passado te traz é uma responsabilidade, uma expectativa lá em cima. E o que acontece? A seleção de vôlei entregou tantos resultados nesse momento que a prata, você não ganhava a prata, você perdia o ouro. E essa é a sensação que nós tínhamos, né? Quase uma sensação de derrota, de frustração por não ter conseguido o ouro de novo. Mas continuamos nos capacitando, tentando, fazendo, inovando. E 4 anos depois, eu descobri o sinônimo da palavra quase. Quase é igual a não. Quase batemos a meta. Não batemos a meta. Quase fechei. Não fechamos. 4 anos depois, nós estávamos em Londres. Não éramos favoritos, mas chegamos à final, contra todos os prognósticos. Estamos ganhando por 2-0 da Rússia e perdemos por 3-2. Qual é a grande lição que fica aqui? O que você diz para o seu time, para a sua equipe, depois de uma derrota, de uma frustração, de uma meta não alcançada, de um cliente perdido? O que você diz para eles? Muitas vezes a gente não sabe exatamente o que vai dizer, mas a coisa mais importante para os nossos times é estar ao lado deles. Mostrar a eles que você está lá com eles na dificuldade. Essa é uma das principais prerrogativas e características de um líder, estar lá na dificuldade com os nossos times, né? E essa é uma geração de enorme resiliência. Na derrota, seguiu treinando, trabalhando, na dificuldade, criticados pelo mercado. Porque, poxa vida, perdeu de novo a medalha de ouro, conquistou uma prata, mas olha só a frustração deles ainda, por quê? O mundo externo considerava eles favoritos, embora não fossem, esperava deles um grande resultado. Mas seguimos trabalhando, não esmorecemos, trabalhando, inovando, trocando peças, seguindo. E 16 anos depois da nossa chegada, 16 anos depois, essa é a conclusão, que um vencedor é apenas um perdedor que tentou mais uma vez. Quem é que nunca perdeu uma venda aqui? Quem é que nunca perdeu um cliente aqui? Eu nunca perdi uma venda, que eu nunca vendi nada. Só. Que só não perde quem não joga. Só não erra quem não tenta fazer. Só não erra quem não tenta fazer. E ao longo do tempo, certamente nós perdemos, nós erramos. Mas seguimos trabalhando, tentando, inovando, assumindo responsabilidade. E essa é a foto de uma geração que conquistou o ouro no momento mais difícil, sob a pressão no Rio de Janeiro. Mas não é porque tinha mais talento. Era uma geração que trabalhou muito duro, determinação, trabalho duro e um porquê, uma causa que eles defendiam. Em 2016, no Rio, eles queriam dar uma alegria, nós queremos ser um provedor de alegria para os nossos consumidores, para os torcedores, para as pessoas. Nós queríamos que o Maracanãzinho saísse, que as pessoas saíssem de lá com a satisfação pela performance, desempenho daquele time. Eles viviam isso diariamente, eles não queriam ser uma frustração. Trabalharam muito duro
em relação a isso. E eu quero, já quase terminando essa inicial para a gente poder conversar um pouco, passar um vídeo para vocês, para mim, é de um cara que eu admiro muito, chamado Denzel Washington, um grande ator. Esse cara começou a vida dele como lixeiro, ele trabalhava num caminhão, tinha lá a rota para eles, né, buscarem os latões de lixo, colocar no caminhão, etc. e tal. Quando as pessoas reclamavam da vida de ator, que era muito dura, ele dizia, vocês não conhecem o que é dificuldade, né? Porque eu, durante muita vida, eu era um lixeiro, trabalhava com tal, e ele fala sobre isso. E esse vídeo traz muito disso que todo empreendedor passa, que é sobre as dificuldades. E o vídeo é esse aqui. Keep working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8. Ease is a greater threat to progress than hardship. E essa, né, para mim, esse é um vídeo, são palavras do Denzel Washington, que fala muito da vida do empreendedor. Nós vamos cair, nós vamos perder, levanta. Vamos de novo, tenta de novo, aprende, busca, né, ajuda, busca soluções, procure apoio de alguém, vai de novo, tenta mais uma vez, ajusta, né, o seu plano de ação. É como me perguntam muito, né? Por exemplo, em 2016, no Rio de Janeiro, nós começamos perdendo. Perdemos 2 partidas na chave. Fomos ajustando, melhorando, tentando. Tivemos a ponto de ser desclassificados, tivemos a ponto de fechar o nosso negócio. Antes do final da Olimpíada, persistimos, inovamos, mudamos a forma de fazer, ajustamos a nossa estratégia, né, mas não desistimos de tentar. Eu costumo dizer uma coisa que é muito importante. Nós vivemos um momento de crise e agora estamos nos reerguendo, voltando, né, e é importante que a gente se adapte a esse novo mundo, a gente tenha agilidade, né, capacidade de entrega, tecnologia vai entrar, a inovação é muito importante, há um novo mercado consumidor aí que a gente tem que explorar, há gargalos importantes para a gente poder empreender, né, e eu estou sempre buscando formas de melhorar. Toda oportunidade, mantenham 2 chaves sempre ligadas. A primeira é a chave do aprendizado. Toda oportunidade, toda experiência é uma experiência de aprendizado. É um cliente que não está satisfeito, aprenda com isso. O que eu fiz de errado aqui? É um cliente que você conquistou. O que eu fiz de certo para que ele tenha gostado tanto do nosso serviço, do nosso produto, para que a gente possa fidelizá-lo? Então, mantenha o que eu chamo de modo aprendizagem sempre ligado. E a segunda questão é, quantas empresas vocês conhecem que estavam muito bem antes da pandemia, que chegou a pandemia e deu uma desestruturada total? Claro, muitos sofreram, natural, outros não tanto, mas muitos sofreram. E quando chega uma pandemia, chega uma crise, não precisa ser a pandemia, que é só uma guerra mundial, mas uma crise chega. Você, antes da crise, estava muito bem, etc. Então, chega uma crise, que você vai? Onde é que eu posso cortar despesa? Como é que eu posso... A primeira coisa que você faz é cortar despesa. Muitas vezes cortar pessoal, quando você tem gente, mas cortar despesa. Mas por que você corta despesa quando chega a crise? Por que você contraiu todas aquelas despesas anteriormente? Porque numa época que você estava em bonança, com bons resultados, muitas vezes você contrai despesas desnecessárias. Quando chega a crise, você começa a cortar. Então, o primeiro modo é o modo aprendizado, o segundo modo é o modo crise. Mantenha o modo crise sempre atento, atenção aos detalhes, não sejam perdulares, despesas. Despesa é como unha, a gente tem que estar sempre preparando, né? Senão ela cresce e ela machuca, então não tem jeito. Porque uma coisa que a gente controla é a despesa, não controla a receita. Eu trabalho para melhorar a minha receita, mas não controlo, depende da vontade do consumidor, na verdade, do teu cliente, etc. E tal. Então, é o que a gente tem que controlar. Por que o modo crise é importante estar ligado? Bom, mas Bernardinho está sempre dessa... Por que o modo crise é importante? Um dia o pessoal falou de uma luta de boxe. Você pode ser mais forte, mais capacitado do que o seu oponente, seu rival. Mas se você baixar a guarda, ou seja, desligar o modo crise e levar um soco no queixo, você vai cair. Olha o nosso campeão, né, Eber, que ganhou a medalha de ouro contra um cara que era favorito. Ele foi ali, o cara deu uma baixadinha de guarda, ele entrou com um cruzado lá, bateu no queixo do cara e o favorito foi pro chão. Por quê? Porque o outro desligou o modo crise. Eu estou na crise, eu estou aqui com a guarda alta, atenção a todos os detalhes. Então, empreendedores, atenção. Porque eu não sei qual vai ser a próxima crise, mas vai haver alguma no futuro. Pode ser uma crise de crédito, pode ser uma crise na área do consumo, não sei, mas ainda pronto. Como? Produtividade, atenção ao detalhe, né? Enxuta no que diz respeito àquilo que a gente controla. O que a gente controla? Eu não controlo a receita, eu controlo a despesa. Foca no que a gente controla. Eu controlo a eficiência, isso eu controlo.
A receita eu vou provocar, eu vou trabalhar para que ela venha, né? E não adianta apenas conquistar, eu tenho que fidelizar. Para fidelizar o quê? É a busca da excelência. Ele tem que querer voltar, né? Aquela história, tem que sair satisfeito para voltar, tem que ir de novo. Então, são coisas que a gente trabalha permanentemente. E eu digo para vocês, um ambiente onde a gente aprende disciplina e treino diariamente e resiliência é no esporte. Se você não se dedicar e não treinar, etc., você não vai desenvolver a sua capacidade. E você erra, você perde, você volta. Resiliência. Ou seja, você recebe um não e você volta. Você não para depois de um não. É um exercício permanente. Tem uma coisa aqui, meu filho, está até aqui hoje, chegou do Japão, que a gente fala sempre, que é uma mensagem, eu gosto de encerrar a minha fala, para depois interagir com vocês, que fala sobre os 3 Fs. E a minha mensagem é a seguinte, os 3 Fs. Quais são os 3 Fs? Foco é o primeiro F. Foquem naquilo que é importante no negócio de vocês e naquilo que vocês controlam. Vocês não controlam? Vamos trabalhar, mas não controlam. O governo, ele, sei lá, ele mudou uma regra aqui. Ele mudou. A China não cresceu, aí você não vai controlar. Mas aquilo que você controla, tem que fazer. O que é importante para você? O resto, pessoal, é ruído. Elimine os ruídos. Foco. Segundo, força. Não é fácil. Empreender no Brasil não é fácil. É para apaixonados. É para loucos apaixonados. Ou a gente precisa, quer fazer. Toda crise é uma grande oportunidade, porque nas crises aparecem gargalos, a gente vai empreender. Eu vou entrar aqui. Você empreende em função de um talento ou uma paixão que você tem, ou em função de uma necessidade que você detecta no mercado. Eu vou entrar aqui, que é um nicho bacana, está faltando fornecedor aqui, eu vou entrar aqui. Isso é empreender. Não é verdade? Então a questão é foco, força, na dificuldade, volta, tenta de novo, persiste, como disse o Steve Jobs, né, naquele persistir, tentar de novo, ajustar e seguir. E o terceiro é fé. Fé não é apenas fé em algo, né, em alguém superior. Professem sim a sua fé, por favor. Mas fé no seu time, fé no trabalho. Esperança. A fé não torna as coisas mais fáceis, mas nos mostra que é possível. Que é possível. E é isso que a gente tem que perseguir permanentemente. Eu queria dar essa mensagem inicial para que a gente pudesse interagir, trazer o Luque aqui conosco, para a gente poder conversar um pouco com a nossa plateia, trazer perguntas da turma aqui, para que eu possa, talvez, abordar temas que sejam de interesse de vocês. E dizer para vocês o seguinte, um país como o nosso depende de vocês, empreendedores. Empreendedores pequenos, micros, são realmente geradores de renda, né, são fundamentais para mover o nosso país. Portanto, não desistam, persistam. Caíram, levantem, sigam em frente. Muito bom, Bernardinho. Fantástico, parabéns. Eu estava acompanhando aqui os comentários, as pessoas acompanhando a gente nas nossas redes, muitos insights e muitas perguntas também, tem algumas aqui bem interessantes para te passar. Mas antes de mais nada, você falou um pouquinho logo no início sobre o Ali, né? O Agente Local de Inovação, que agora é um dos atores principais desse nosso programa Brasil Mais, que é uma realização da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, a CPEC, do Ministério da Economia, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, o SEBRAE e o SENAI, que juntos querem aumentar a produtividade e competitividade, né? E eu falo que dá uma analogia muito interessante com o que você está falando do esporte, né? Tem muitos empreendedores que olham e falam, tá, mas isso não é para mim, a minha empresa já vai bem, né? Não, rapaz, tu sempre tem algo para melhorar, tu sempre tem aquela condição de crescer mais, tu sempre tem um mercado a mais e talvez o mais difícil, né, Bernardinho? Continuar se mantendo importante para o cliente. É isso. Porque é muito difícil permanecer na mente do cliente como você sendo o principal. Tá ali o teu concorrente que quer o teu lugar, né? Só permanecer ali não vai ser suficiente. O concorrente não vai ficar olhando você ser o primeiro. É isso. Esse é o mindset, essa é a mentalidade que a gente tem que ter. E para isso, né, quando a gente fala do Ali, que é o agente local que vai te ajudar a inovar, a melhorar, a gerar mais produtividade, é fundamental que a gente tenha. Eu quero sempre trazer pessoas que agreguem, que somem no meu negócio, seja no meu time, seja nos negócios que eu participo em alguma medida. Estamos sempre em busca de algo, de uma nova ferramenta, uma nova tecnologia. E no mundo de hoje, né, onde não, mas a tecnologia não é para mim, ela é para todo mundo. Né? Você não tem como controlar hoje manualmente as coisas, você não tem como ser ágil no mercado que exige agilidade, né, sem tecnologia embarcada. Não que eu seja um ser totalmente digital, mas eu estou trabalhando nesse sentido porque nós precisamos melhorar.
No próprio esporte, nós temos hoje, por exemplo, um chip que as jogadoras usam para monitorar todo o treinamento. Então, isso é algo novo, inovação. Por quê? Porque eu preciso monitorar a carga de trabalho para evitar lesões, né, para melhorar a eficiência do treinamento, e o treinamento melhor gera o quê? Uma performance melhor e vitórias. Essa é a ideia. Eu monitoro o desempenho dos jogadores. Então, tudo está ali em tecnologia. Eu não posso mais ter planilhas manuais. Para isso, eu vou gerar custos, vou gerar, né, uma coisa enorme. E, além de tudo, também é falha humana. Onde você tem tecnologia, você tem mais, né, assertividade em algumas áreas, obviamente. Não vai substituir o ser humano em muitas atribuições. Eu falo assim, que não é só, eu acho que nesse treinamento de inovação, né, tem toda uma parte que tem a ver com produto, com gestão, principalmente, e aí tem tecnologia ou não, mas tem todas as métricas e métodos e processos, mas tem um outro lado, que é a evolução, de respeito ao que nós estamos trabalhando aqui, humana. Será que eu sou um líder melhor hoje do que eu era ontem? Será que o meu colaborador, né, o meu time, ele hoje cria mais empatia com o nosso cliente? Né? Será que ele se comunica bem? Esses são o que a gente chama de soft skills. São as capacidades humanas. Então, também buscar o crescimento nessa área, porque nós estamos lidando com clientes, né? Estamos lidando com fornecedores, então há questões que são humanas e não são, né, técnicas, digamos assim, né, de conteúdo técnico, que são muito importantes. Então, a inovação não tem a ver com uma revolução, tem a ver com melhoras, né? Pequenas melhoras, deltas de crescimento, deltas de evolução. Né? Não é você se comparar apenas com o outro. A outra empresa é muito maior do que a minha. A minha pergunta é, mas você é melhor do que você era ontem? A sua empresa é melhor do que ela era? Esse tem que ser o seu parâmetro. É o que a gente chama de mindset de crescimento, né? Uma mentalidade de crescimento. Né? E juros compostos. Você cresce um pouquinho a cada semana, a cada dia, no final do ano o delta é enorme. Então, essa é a ideia por trás dessa questão de crescimento, de inovação. E para isso nós precisamos de gente que nos ajude, gente capacitada, tem conhecimento que nós não temos, né? E certamente esse projeto dos ares e tal são fundamentais. Estamos falando aqui de um estado, né, que tem um interior muito forte, tem nas grandes cidades muita coisa acontecendo, tem tecnologia, tem área agrícola, tem de tudo em Santa Catarina. Então nós precisamos realmente, né, nos capacitar para o mercado que é tão exigente nos dias de hoje. É que você falou. E quando a gente achar que a gente é bom, pode ter certeza, esse bom não é suficiente para nos garantir bons resultados no futuro. Nós temos que ficar ótimos. Quando você é ótimo, tem que ficar excelente. Ah, mas é assim. Né? É a busca da evolução permanente. É verdade. Sabe que a gente está com gente do Brasil inteiro, né, acompanhando ali, a gente de São Paulo, Rio, Paraná, e veio uma pergunta do Valtemir aqui de Curitiba, Sim. que eu acho que é muito interessante, e quando você estava falando sobre a seleção de vôlei de 2004 a 2016, eu acho que vai cair bem com essa pergunta que ele fez. Ele falou o seguinte, Bernardinho, como liderar lidando com pessoas de gerações diferentes na empresa? Excelente. Eu imagino que no time tinha gerações completamente diferentes ali na construção de 2004 até 2016. Como lida com esses talentos que são de gerações diferentes, com expectativas diferentes, com motivações diferentes? Excelente pergunta, Valtemir. Eu morei em Curitiba um tempo, bom receber uma pergunta de lá, tinha um time que nós trabalhamos lá, tem um instituto lá, que trabalha com crianças, né, voleibol, esporte nas escolas públicas. Mas excelente a pergunta. Vou até citar um exemplo de uma menina que está na seleção feminina agora, chamada Ana Cristina. Ela tem 17 anos, fez agora. Jogou a temporada passada comigo aqui no time do Rio de Janeiro. Ela tinha 16 anos. Ao mesmo tempo, eu tinha uma jogadora de quase 40, que ela chamava de tia. Imagina no mesmo time, eu tenho uma jogadora de 16, uma de 40, praticamente 40, 39. Por que ela chamava de tia? Porque a mãe dessa 17 jogou com a de 39, 40. Então ela era tia de verdade, porque ela chamava, considerava tia. Você imagina, tia, levanta mais assim, mais assado. Mas é óbvio que são pessoas, gerações diferentes, vivências diferentes, né? Formas de lidar com as questões diferentes. Deus diz sempre isso. Pessoas diferentes vêm tratadas de formas diferentes, sob os mesmos princípios. Nós não negociamos honestidade, nós não negociamos respeito, isso não se negocia, isso é, né? Mas a forma é diferente, porque é uma geração diferente, lida de forma diferente com isso aqui. E agora, o que a gente tem que tentar fazer com que eles entendam, quando a gente está falando de uma empresa, é que os cabelos brancos de alguém que tem muita experiência,
Ele viveu coisas que aquele jovem talentoso, por exemplo, da área tecnológica, ele não viveu. Então, o que é? Há uma complementaridade de capacidade. O brilho da empresa vem exatamente desse somatório, daquele que tem uma vivência muito ampla e grande, passou por crises, né, sobreviveu a elas, entendeu os porquês, grandes lições, e daquele que vem com um chip diferente, que pode agregar agilidade, inovação àquele lá. Então, tem que haver respeito, entendimento e estabelecer a comunicação. Comunicação é uma via de duas mãos. Eu quero arrumar um mentor. A mentoria também é uma via de duas mãos. Eu mentoro algumas pessoas e eu aprendo demais com elas. É uma troca permanente. Eu, hoje, Luke, dou aula na PUC do Rio de Janeiro, na área de empreendedorismo. Noções de liderança para jovens empreendedores. São jovens de 18, 19 a 22 anos. E eu vou envelhecendo e as turmas vão ficando naquela idade, então vai distanciando. Mas eu aprendo permanentemente com eles. E eu quero permanecer lá porque é uma troca permanente de ideias, de percepções. Eles entendem como é que o novo consumidor que está chegando no mercado ele se comporta. Então eu preciso ouvi-lo. Não imaginar que a minha experiência dá a mim a verdade absoluta. Eu sei tudo, ele é muito jovem, não tem experiência. Não, ele não tem, mas ele tem outras características que nós não temos. Então o que a gente tem que fazer é fazer com que eles se integrem e que essa complementaridade de capacidade se torne o nosso ponto mais positivo. E no time é isso. É um cara que tem mais energia, capacidade, o outro tem mais experiência, vivência de lidar com as situações. Eu acho que esse é o ponto. Então, eu acho que é rico isso. A diversidade de relações é rico. E o papel do líder é isso que você disse, é fazer a conexão e muitas vezes a tradução, né? Aproximar os dois para fazer uma tradução de um para o outro, para que a gente consiga tirar o melhor da equipe em si, né? Não deixe isso acontecer naturalmente, haja para isso, né? Haja para fazer essa integração, né? E muita gente na empresa, não sei se concorda comigo, Bernardinho, ele faz a integração do jovem ao experiente, mas ele poucas vezes ele pega o experiente da organização e integra com o jovem. Perfeito. Né? Você tem que fazer a integração, é uma via de mão dupla, como você diz. Você trata os dois lados como importante, mas os dois lados precisam avançar nessa integração. Muitas vezes, por exemplo, vai para uma concentração, né? Você tem quartos, vai uma viagem, um jogo, põe um mais jovem, um mais novo, para quê? Para que essa integração aconteça mais naturalmente. E eu falo para o mais velho, assim, né, para o mais experiente, olha, sim, você vai passar um pouco da cultura, os nossos valores, sua experiência, mas, ouça, esse rapaz tem um talento, tem capacidade e tal, como é que a gente pode aproveitar tudo isso para o benefício de todos? Porque ele tem muitas coisas a vir e a somar. É claro que tem algumas coisas que vamos ter que mostrar um pouco o caminho, etc. E tal. E aí por isso que eu volto a falar da humildade, como a mãe de todas as virtudes. A humildade do experiente é saber que ele não sabe tudo, que é a coisa que ele precisa absorver. E a humildade do jovem, que por ser jovem, muitas vezes perde essa humildade, porque acha que, pô, cheguei, sou o cara, tal, de entender que aqueles cabelos brancos têm um caminho muito longo, né? Sobreviveu a muitas crises, passou por dificuldades enormes e continua aqui, né? Há de se respeitar, né? Aquela experiência também. Então, é uma integração. Né? Então nós temos que fazer o caminhar na direção de um para o outro e não apenas do jovem chegar aqui. Não, os dois lados têm que realmente caminhar. É muito interessante. Estão chegando diversas perguntas nos mais variados canais. Espero que a gente consiga responder todos. Algumas bem interessantes. Né? Tem uma aqui do Josué Proença. Ele falou assim: Bernardinho, seu filho assumiu o cargo de líder na equipe sob sua gestão. Qual dica você nos auxilia para trazer, aqui ele botou trazer e premiar nossos filhos na sucessão empresarial ou outros líderes, mesmo que não seja? Como fazer essa sucessão, acho que é o que ele está tratando, e como empoderar alguém. Você assim, você não faz, ela acontece, você simplesmente corrobora. Quando nós fizemos uma votação, depois de 2012, para quem seria o capitão, nós somos 9 na comissão técnica, na diretoria nós somos 9, tá? A votação foi 8-1. Eu fui contra, no primeiro momento, porque eu achava que era muita coisa, e por ser meu filho eu não queria. Porque muitas vezes os pais, eles cobram um ônus do filho maior do que dá o bônus. Agora, é óbvio que você tem um filho na empresa, o filho tem que mostrar essa capacidade. A equipe tem que entender que ele é preparado para aquilo. Quer dizer, eu não promovi a líder, ele se tornou líder. Eu apenas oficializei isso. É o comportamento dele, é o exemplo dele que fez dele um líder. Eu dou para ele a tarja de capitão, aquela fitinha que o capitão usa. Com isso eu dou autoridade, eu dou o cargo de chefe. Mas será que o chefe é o líder? Será que o gerente é o líder?
Nem sempre. Vou usar um exemplo que a gente erra muito nas empresas. No nosso restaurante, nós erramos. Nós tínhamos uma área no nosso restaurante que é de sanduíche. Era muito forte, agora um pouco menos, mas sanduíche. Naturais, etc. Ok. Nós tínhamos um rapaz que era o melhor sanduicheiro do Rio de Janeiro. O cara era um fenômeno para fazer sanduíche. Mais diverso, ele inovava, criava. Esse cara é tão bom, ele vai ser o líder da área de restaurantes, de sanduíche. Só que ele era um péssimo líder. Um excelente executor, mas um péssimo cara de pessoas. Era um excelente colaborador, excelente tecnicamente, mas não era bom para liderar. Olha o erro que a gente cometeu. Muitas vezes a gente promove alguém que tecnicamente é muito bom, achando que ele vai ser um bom líder, mas não é essa. O capitão do time não é, muitas vezes, o melhor jogador. Ele é o cara que mais se preocupa com as pessoas, com o time, com a produtividade do coletivo. É aquele que ajuda o time a vencer, mas que muitas vezes não é o protagonista. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. É promover o certo, não o mais talentoso. Será que ele pode ser o melhor jogador, mas será que ele é o indicado para essa atribuição? E a equipe reconhecer nele essa capacidade. Porque sem a aprovação e sem o reconhecimento da equipe, ele não é um líder. Ele ganhou a taxa de capitão, mas ele se torna um líder a partir do momento que as pessoas olham para ele na dificuldade. Vão a ele reivindicar algo, pedir algo para que ele venha como interlocutor falar conosco. Então, esse é um pouco do processo. Né? Então, foi uma coisa que ele realmente conquistou e é uma característica, digo assim, que ele é o meu, digamos, sucessor muito evoluído. Porque nessa área de inteligência emocional, de lidar com pessoas, ele é muito superior a mim, né? Ele é um líder muito melhor do que eu. Eu não tenho dúvida disso, eu não estou falando isso que é meu filho, porque ele é mesmo. E isso é dito por vários treinadores que trabalharam com ele, não no clube na Itália, esses caras dessa característica. Pois não, ele é bom aqui, ele é bom tecnicamente, ok. Mas como líder de pessoas. Porque líderes trabalham com pessoas, gestores trabalham com números, com parâmetros diversos. Mas o líder vai com gente. Eu preparo, eu dou confiança, eu trabalho, eu cobro, eu cuido. Esse é o líder. O gestor, o gerente, é aquele que vai cuidar das vendas, receita, tal, resultado, etc. Tal. Aí eu estou gerenciando. Manager. Aqui eu estou liderando. Gente. Tem que ser bom de gente. Se comunicar, interagir, inspirar, cobrar. E cobrar, pessoal. Mas quando eu cobro muito, as pessoas reclamam. Você pergunta a você. Você vai cobrar de alguém que não tem capacidade de realizar? Você só cobra de quem você acredita que pode realizar. Estou errado? Senão é desperdício de tempo, de energia. A cobrança nada mais é do que o reconhecimento da sua capacidade. Quando alguém cobra de você, porque acredita em você. Senão ele não cobraria. Porque é desperdício. Vou cobrar de alguém que não tem capacidade? Eu falei, Luke, você vai treinar comigo, tem que dar um saque lá, viagem, igual o do Lucarelli. Não vou fazer isso com você. Você não tem capacidade. Eu vou falar, vem cá, você vai liderar o meu time, mas você vai fazer isso aqui. Mas aquilo lá não. Aquilo aí eu vou cobrar do Lucarelli, vou cobrar do Lucão. Então, isso que a gente tem que entender também, e é da nossa atribuição, do líder. Sabe por que eu cobrar da atribuição? Porque se aquela pessoa que a gente acredita, se a gente não cobrar e instigar para que ela desenvolva o seu potencial, em um certo momento ela não desenvolve, ela vai dizer, mas você não cobrou de mim. Elas vão cobrar da gente, se a gente não instigar, não provocar, não apoiar, no sentido dela realmente crescer, se ela tem potencial. Muito bem, isso é muito interessante. Eu acho que você já respondeu parte aqui da pergunta da Rebeca Lemos. Ela é de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Ela falou como equilibrar uma liderança potente com o saber delegar. Acho que você já nos deu um caminho disso, mas não sei se você quer complementar. Rebeca, excelente pergunta. Eu acho que é muito importante, né? Porque aí também vem a questão da humildade, né? De você deixar um ego um pouco de lado. Há de se delegar, observar, supervisionar, até para aprender com outro líder, com outra pessoa de fazer aquilo. Se a gente não delega, não faz, é um pouco o nosso ego controlador. Numa crise, eu concordo com você. Crise é comando e controle. Na crise é comando e controle, não dá pra gente não. Mas no momento atual é comunicação, sabe? É gerar autonomia com responsabilidade. E outra coisa, cada vez mais as novas gerações querem autonomia, mas com responsabilidade. Não é autonomia no caos, não. Eu acho que a gente tem que partir para aí, sabe? Delegar. E outra coisa, é treinar isso. Se capacita para isso. No primeiro momento é desconfortável, que você controla, mas você tem que praticar, né, o ato de delegar. Entendeu? Eu acho que é muito importante. Quando você quer crescer, se você não delega, você não tem como controlar tudo. É fundamental que a gente
Capacite as pessoas para que a gente possa delegar, que eles tenham mais autonomia, que a gente chama de ownership, né? Ele é parte, ele é sócio do empreendimento, de uma certa maneira. Acho que é muito importante. Falando de sócio, Bernardinho, o Luciano Souza mandou uma pergunta interessante. Ele falou: Bernardinho, estou iniciando a minha vida no empreendedorismo junto com outra pessoa. Qual é a sua opinião sobre sociedade? Você que tem sociedade também nos seus negócios, aí, Bernardinho, o que tu tem a dizer para o Luciano sobre sociedades? Cara, a sociedade... Opa, peraí, desculpa, minha filha aqui. A sociedade, né, ela vai dar certo, primeiro, quando há alinhamento de valores, né, é a primeira questão. Se seus valores são semelhantes ao do seu sócio, a gente acredita, olha, são pessoas íntegras, acreditamos nisso, ok. E somos complementares. Ele é bom aqui, eu sou bom aqui. Deixamos nossos egos de lado em prol da nossa empresa, vai dar certo. Quando o ego começa a entrar na história, complicado. Se nós não temos os mesmos valores, esquece. A primeira coisa que você vê é alinhamento de valores. Alinhamento de valores. Acreditamos em time, respeitamos as pessoas, tal. Primeira coisa, alinhamento de valores. Segunda coisa, complementares. Poxa, eu sou bom de produto, ele é bom de vendas. Ele é comercial, eu sou aqui de produção. Não, ele é bom aqui, complementaridade. Se nós dois fazemos a mesma coisa, a sociedade vai ficar capenga. Vamos ter que trazer outros, né, para estar conosco. Um pequeno empreendedor, quando busca um sócio, tudo bem, precisa de recursos para ser um sócio capitalista, mas não traga só o CNPJ de uma empresa para se associar a você. Traga o CPF, traga a capacidade daquela pessoa em ser complementar a você. Eu sempre digo isso. Eu quero um sócio que agregue valor, que some a minha empresa, que some a minha capacidade. Esse cara é melhor do que eu isso. Vou trazer ele para mim. Cerque-se pessoas melhores que você. Traga um sócio que tenha mais capacidade em áreas do que você. Isso vai fazer da sociedade dar certo e o negócio crescer. Muito legal. Estamos indo aqui para o final, mas acho que ainda dá tempo da gente trabalhar aqui umas perguntas finais aqui, antes de seguir para o encerramento. Bernardinho, acho que a gente tem mais uns minutinhos, conseguimos mais uns 5 minutos aqui para a gente finalizar. Já é 20 horas, passou rápido o tempo. Não sei se você consegue mais aí uns 5 minutinhos com a gente, consegue? Vamos lá, que eu vou dar uma aula agora. Eu preciso mais uma pergunta para a gente finalizar, Luque. Vamos lá. Então, tá bom. Então, vamos pegar uma pergunta aqui, final aqui, da Marisete. Ela falou assim: o que fazer quando se perde no jogo? Ela botou jogo entre aspas, né? Que pode ser perder o emprego, baixa nas vendas, não saber se abre negócio, um acontecimento não planejado, não sonhado. O que fazer quando você depara provavelmente aqui com um fracasso, ela quer dizer? Primeira coisa, quando acontece um fracasso, é assumir responsabilidade. Por que eu fracassei? Será que eu não tenho capacidade de fazer isso? Será que eu escolhi a estratégia correta? Não atribua a outras pessoas, a outra entidade, algo que você também tem responsabilidade. Porque se você não assumir, você nunca vai entender as verdadeiras razões por que aquilo deu errado. E ao não entender aquilo, o que acontece? Você não aprende, você não vai buscar uma nova forma. Você pode continuar a perder pela mesma razão. Aí eu perdi meu emprego. Mas por que eu perdi meu emprego? Ah, não, porque meu empregador ele era um cara do mal. Não, desculpa. Ele quer bons colaboradores. Se houve isso, 99% das vezes, pode ser que tenha um que é porque você, em alguma coisa, você não era capaz de fazer. Então, tente entender a verdadeira razão do porquê, para que você possa melhorar naquilo. O que a gente não pode é perder uma segunda vez pela mesma razão. Eu vou até ter outras derrotas, mas não posso ser pela mesma razão. Eu tenho que entender aquele porquê, melhorar naquela área, ou mudar a forma de fazer ali e seguir fazendo. Ah, aconteceu uma outra derrota por um outro motivo, ok? Aprende de novo e segue fazendo. Entendeu? Acho que isso é que é importante. Então, o primeiro passo é ser esse. E o segundo passo é o seguinte: todos nós vamos perder. Como nós vamos reagir a isso? Vamos melhorar? Vamos ser resilientes ou vamos nos entregar? Todos nós. Pense em qualquer pessoa de grande sucesso. Ah, o Mark Zuckerberg do Facebook. Ele faliu 2, 3 empresas. O Steve Jobs foi mandado embora da Apple. Estou falando dos ícones, né? Todo mundo já aconteceu. Portanto, não pense que você é o pior. Não, todos nós. Quantas partidas eu perdi para ganhar alguma coisa? Michael Jordan dizia isso. Eu errei 9.000 arremessos para que eu pudesse ser bem sucedido. Então, todos nós vamos. Faz parte do processo. E a derrota, o percalço, a meta é fonte de aprendizado. Aprendam e sigam melhores. Lembrem-se disso. Maravilha. Muito obrigado, Bernardinho, por estar aqui com a gente, contribuir
Ficamos muito felizes, tem muitos comentários. Pedi uma desculpa para o pessoal que a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas está muito legal a interação. Agradecer demais a tua participação aqui com a gente, deixar você livre para fazer a despedida aqui com o pessoal rapidinho, e em nome do Sebrae, em nome dos empreendedores, não só de Santa Catarina, em todo o país, queremos agradecer por essa figura maravilhosa que você é, que nos inspira sempre. Obrigado, Luque. Queria agradecer a todos vocês, de todo o Brasil, empreendedores, Brasil afora. Dizer o seguinte, empreendedores são como atletas de alto rendimento. Treina, sofre, sua, cai, se machuca, volta. Não é um caminho linear, não é reto e não são 100 metros rasos. É uma maratona de obstáculos. Nós temos que seguir em frente. Disciplina, resiliência, treinar sempre, formar um time, seja um time, fornecedores, colaboradores, e seguir em frente. Não esmoreçam, persistam, com foco, força e fé. Um grande abraço a todos vocês e obrigado pela atenção e pela oportunidade. Grande abraço. E obrigado. Você quer aumentar o faturamento e reduzir os custos da sua empresa? Então você precisa conhecer o Brasil Mais, o novo programa do governo federal, Sebrae, Senai e a BDI, que vai tornar o seu negócio mais produtivo. Para participar, entre no site e se inscreva no programa Brasil Mais. As empresas selecionadas para atendimento pelo Sebrae receberão acompanhamento por 4 meses dos agentes locais de inovação, ALI. Para participar de encontros coletivos e individuais, focados no aumento dos lucros por meio de ganhos de performance. O objetivo é tornar milhares de empresas mais produtivas até 2022, com inovação para gastar menos e faturar mais. Não perca essa oportunidade. Entre no site e se inscreva no programa Brasil Mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.